Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Eu sou o professor Bruno Baltarejo, estamos aqui no curso de Adobe Premiere Pro CC 2015. Nessa aula a gente vai começar a ver o novo bloco, o novo capítulo, sobre composição, textos, acabamentos, efeitos, diversas coisas assim para a finalização do vídeo. Até então a gente estava aprendendo a montar, então a gente aprendeu a montar de diversas maneiras, usando diversas estratégias, com vários exemplos normais para o mercado de trabalho, com exemplos reais de mercado de trabalho. E agora a gente vai começar a aprender a fazer as finalizações seguindo a mesma forma. A gente vai ver, usando alguns daqueles vídeos que a gente já começou, a gente vai fazer as finalizações de vídeo de algum deles, como colocar texto e ajuste de cor, coisas assim. E a gente vai ver alguns outros projetos um pouco mais complexos, que vai envolver sobreposições, vai envolver chroma key, vai envolver máscaras, tratamento de cor, texto animado por aqui pelo After Effects. Então a gente vai ver várias coisas de finalização e daí construir alguns projetos ainda mais complexos do que a gente estava vendo até então. Mas para começar, a gente vai indo tópico por tópico. Nessa primeira aula a gente está no tópico sobre manipulação de tempo. Então a gente vai aprender como fazer um slow, um fast, acelerar e desacelerar vídeo, e entender o que seria a forma certa de fazer isso usando o cálculo do frame rate, usando frame blend e usando outras ferramentas como time remapping. Então vamos começar aqui criando um novo projeto. Eu vim aqui em novo projeto. Para essas aulas que não são práticas em cima de um projeto específico, eu vou fazer uma pastinha que vocês possam fuçar em casa, e a maioria dessas cenas que são as que não são de projeto profissional, vocês vão ter acesso para poder editarem no computador de vocês. Então eu estou aqui em arquivo, projetos, vou criar uma nova pasta chamada aqui diversos, que é o nome da pasta onde vai estar os arquivos diversos também. E nessa pasta, eu vou chamar aqui de manipulação de tempo, que provavelmente vai ser o nome dessa aula. Vou clicar em OK. Vou vir aqui e vou mudar para Timeline Aula ou para o projeto Workspace Aula. Pode ser o aula tá ok. Vou vir aqui no painel projeto, dou um duplo clique. E lá na pastinha de arquivos diversos, vocês vão ver que tem aqui uma chamada diversos. Tem várias subpastas de coisas diversas. Essas subpastas vão receber praticamente todas, se não todas. Vocês já viram aqui a de roteiros, que a gente já viu em outra aula. Dessa vez a gente vai importar aqui a de manipulação de tempo. Vou clicar aqui em Import Folder. Ele carregou aqui os arquivos. Eu vou mudar aqui para o modo de lista. E eu vou expandir aqui para a gente ter as informações do vídeo. Vou abrir a pastinha e pronto. Primeira coisa que eu quero mostrar é, algumas das cenas que eu tenho aqui, embora elas estejam slow, elas estão com frame rate comum. Aqui, ó, tá vendo que tá com 30 quadros. Mas se eu der um play nessa cena, eu vou vir aqui, vou dar um play. Opa, apertei o botão errado. Vocês conseguem ver que essa cena tá em slow. Muitas câmeras que gravam slow, elas não conseguem gravar por muito tempo. Elas não gravam com frame rate alto em uma velocidade normal. Elas já gravam baixando para slow. Então ela já vem com uma manipulação, fazendo com que a cena fique lentinha. Então, por exemplo, a Sony FS7, a FS700 e a Red, se você colocar algumas Reds, não todas, se você colocar num valor de velocidade absurdo, em vez de ele ficar gravando continuamente nesse FPS absurdo, ele grava por um trecho. Por exemplo, ele grava 3 segundos. Mas esses 3 segundos ele te entrega um vídeo já em slow, que é o que a gente está vendo nessa cena. Ó, ele já vem bem lento. Nessa situação, você não precisa criar um slow, porque ele já está fazendo isso. A própria interpretação do arquivo já faz com que a câmera filme a 120, mas o arquivo rode a 30. O que acontece? Aquele 120 que eu tinha, por exemplo, se eu rodar 30, eu vou colocar 30 por segundo, então os 120 vão virar 4 segundos, ele já vem em slow. A maioria das câmeras faz assim, tipo, eles gravam a 1000, mas botam para ser interpretado a 30. Então, se ele vai ser interpretado a 30, na hora que você der um play, aqueles 1000 vão ser divididos por 30, é o número de frames que você vai ter para representar aqueles 1000. Então, ele vai ficar super devagar. Se você quer que ele seja interpretado na velocidade que ele foi filmado, você tem essa opção, pouco provável que você vai precisar isso, mas você tem essa opção. Você vem aqui com o botão direito, vem em Interpret Footage, vamos encontrar ali, modificar, Interpret Footage. Em Interpret Footage pode dizer, não, eu não quero que você use o frame rate de 29.97. Eu quero que você assuma, e daí você coloca o tanto que você colocou na câmera. Imagine que essa câmera gravasse a 1000 fps. Eu vou dar um OK. E eu vou dar um play, pra gente ver como é que vai ficar agora. Com certeza não era 1000, ficou super rápido. Mas você consegue ver que ele acelera? Então o que você estaria dizendo? Em vez de você querer que ele mostre todos os frames
numa velocidade devagar, você quer que ele mostre eles numa velocidade rápida. Eu vou chutar aqui que fosse 400 FPS, porque o outro ficou muito alto. Então ficou ali 400 FPS, dá um OK. Vou dar mais um teste. Bom, vou voltar lá agora para o Interpret Footage normal, Modify, Interpret Footage, e eu quero assumir 29.97. Então, primeira coisa, muitas câmeras como essa, e como essa aqui, elas já filmam e convertem o seu slow na própria câmera, mudando a interpretação. Não tem nenhum problema, essa forma é ótima, só que você já vai ter a cena em slow. Se você quiser ter ela numa velocidade normal, vocês viram que você tem que mudar a interpretação e não fica tão bacana, tá? Mas você tem essa opção. Outras câmeras, elas gravam com muito FPS, mas elas te mostram a cena normal. Por exemplo, essa daqui está gravada a 120, tá vendo? 119.88, e ela está rodando a 119.88, por isso que ela está dizendo aqui no frame rate que é essa velocidade. Se eu der um play, opa, de novo, apertei o botão errado. Você consegue ver que a velocidade normal, não tem nada de slow nessa cena, ela está filmando normal, mas ela gravou com um frame rate alto. Isso quer dizer que se eu for dar um slow, eu tenho 120 quadros, se eu der um slow de 4 vezes, eu vou ficar com 30, 30, 30, 30, vai continuar numa qualidade bacaníssima. Então eu posso dar um super slow nessa cena, que eu vou ter uma qualidade suficiente para isso. Essa cena aqui é da Sony FS700. Desculpa, da Sony A7R. Bom, nesse outro caso, tem uma cena que a gente vai fazer um fast, por causa que ela é muito longa, mas eu quero ter toda essa trajetória. Então, se eu quisesse usar toda essa trajetória num vídeo, eu vou ter que dar uma acelerada, porque ó, vai ficar muito tempo nisso. Imagine que você quer ter essa brincadeira da câmera passando, mas você não quer que fique assim tão lentão, então a gente vai ter que dar uma acelerada. Dá uma acelerada, você pode usar isso com qualquer vídeo, não tem dificuldade. Então a gente vai ver na timeline como é que acelera, e a gente vai acelerar usando velocidade gradual. Um trecho normal, daí acelera, daí fica normal. Ou até em slow a gente pode pôr. Nesse caso agora, aqui eu queria dar um slow numa cena de carinho. Quero tipo o casal se beijando e fazendo carinho naquele clipe lá que a gente estava usando antes, lembram? Imagine que eu quisesse em algumas cenas especificamente dar um slow. Se a gente for dar um slow nessa cena, ela tem só 24 quadros. Quer dizer que se eu der um slow, por exemplo, de 2 só, de 50%, eu vou ter menos de 15 até, eu vou ter uns 12, 12. Nessa câmera aqui, se eu der um slow de 4 vezes, eu vou ter 30, 30, 30. 30 é uma qualidade ótima, até 24 é um frame rate normal. Quanto menos que isso, mais perceptível vai ser a passagem dos frames e mais batido vai ficar o vídeo, vai ficar uma qualidade estranha. Então o ideal nessa cena é que a gente não fizesse um slow, mas é uma cena que pede, você quer lá a moça fazendo carinho no marido, numa coisa bem suave, você vai dar um slow, vai ficar meio batido, a gente vai usar uma técnica chamada frame blend para dar uma melhorada. E aqui no último também a gente vai usar um time remap para, por exemplo, fazer aqui a parte da manobra ficar em slow, daí o vídeo volta ao normal, e daí aqui a gente pode usar em slow também. Então a gente vai fazer tipo um controle de velocidade em algumas cenas. Bom, vamos começar pelos mais simples e depois a gente vai indo para os mais avançados. Então eu vou começar aqui criando uma timeline. Eu vou fazer uma timeline para cada um desses vídeos, cada um eu vou usar na sua própria timeline. Então eu vou usar aqui a opção nova sequência a partir do clipe. E para ganhar tempo eu vou fazer assim, eu vou em editar, shortcuts, e eu vou escrever aqui new sequence. Eu acho que não é new sequence for clip, é só sequence. Sequence for clip. Essa é a opção que a gente quer. Eu vim aqui no Keyboard Shortcuts, dei o nome da função que eu quero e eu vou adicionar um atalho, porque não tem por padrão para essa ferramenta. Ctrl Alt N. Ele está dizendo que eu já uso a Ctrl Alt N, eu vou fazer então undo e eu vou usar aqui Ctrl Shift Alt N. Aí. Dou um OK. E para cada uma dessas timeline, para cada um desses vídeos, eu vou dar Ctrl Shift Alt N para criar uma timeline aqui rapidamente. Cada um deles vai ser sua própria timeline. Vou colocar aqui para organizar por label. Vou puxar essas timelines para fora. E vou criar aqui uma pasta chamada sequências. Sempre deixe organizado os seus projetos, tá? Bom, agora a gente já tem todas as sequências para a gente trabalhar. Eu vou deixar só aqui aberto o painel preview, para que a gente possa, em uma hora ou outra, ver aqui o frame rate, quando eu quiser falar para vocês sobre o frame rate. Então eu deixei ali o painel previewzinho ligado e a gente vai começar a trabalhar. Então para começar, eu vou começar aqui com a ideia de acelerar e desacelerar na timeline, mostrar as estratégias que tem, e eu vou começar com essa cena aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse acelerar essa cena, dar um fast, a gente já viu como é que faz isso antes, mas eu vou dar uma recapitulada. Ó, se eu der um play,
ela está devagar. Se eu quiser dar um fast, uma das opções vão ser o Interpret Footage, que a gente viu no começo dessa aula. Outra opção é usar a ferramenta aqui de Rate Stretch. Nesse, você define uma velocidade de aceleração ou desaceleração de acordo com o espaço que você quer que isso ocupe na timeline. Então, você pode aumentar e diminuir aqui pela timeline, definindo o espaço que você quer que ele ocupe. Entre chaves, ele vai aparecer a porcentagem de slow e de fast que ele está, e ele já está fazendo isso no vídeo e no áudio. Eu vou deixar aqui, por exemplo, vou dar um play, vocês vão ver que vai ficar super rápido. Beleza? Então essa é uma das maneiras de você dar um fast e um slow, vindo com a ferramenta de Rate Stretch, que é o atalho R, e você vem aqui, estica, vai estar em mais slow ainda, vem aqui, acelera, daí ele vai estar em fast.